E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui estamos novamente com o nosso Poco F5. E como vocês puderam ver no título, esse daqui vai ser um vídeo que vai necessitar de root, porque vai ser como a gente vai melhorar um pouquinho da performance do nosso aparelho. Bom, todos vocês sabem que a gente tem um limite térmico, né, no processador e também na GPU do nosso aparelho. Dependendo de cada temperatura que chegue, o nosso processador vai automaticamente abaixando e reduzindo os clocks do nosso processador justamente para resfriar ele quanto mais. E é claro que quanto mais calor, mais o nosso clock vai sendo reduzido para controlar o tanto de temperatura que vai acontecer. Isso é bem presente na maioria dos dispositivos atuais, seja ele com processadores Snapdragon, processador MediaTek, Exynos, Unisoc, praticamente todo processador tem como uma proteção para a gente poder não fritar o nosso celular enquanto a gente está utilizando, mas né, tem alguns casos que infelizmente isso não acontece e o celular acaba frito do mesmo jeito, assim como aconteceu no X3 Pro. Porém, contudo, todavia, tem como a gente mexer um pouquinho nesse limite para caso o seu celular não esteja tão quente, o seu processador manter aquele nível de performance para você não perder FPS durante a sua jogatina, e isso, é claro, vai ajudar muito em jogos, em emuladores e em várias outras coisas. Seu celular deve esquentar um pouquinho a mais, sim, principalmente se ele tiver um resfriamento muito bom, como aqui o nosso Poco F5 tem, e isso vai ajudar muito, tanto a performance de CPU quanto a sua performance de GPU, já que seu processador não vai estar limitado pela temperatura dele. Lembrando, eu não vou desativar por completo a proteção, ok? A proteção ainda vai ser mantida aqui, dependendo da temperatura que o seu processador atingir, ainda vai acontecer o throttling para reduzir aí a sua performance e resfriar pelo menos um pouquinho do seu processador, mas a gente vai pelo menos aumentar um pouquinho desse limite justamente para a gente não acabar caindo tanto na performance. Esse tipo de throttling é bem comum de acontecer na MIUI, e se você tiver aí uma MIUI, eu recomendo muito você utilizar esse módulo aqui por Magisk. Esse módulo é chamado Thermal Killer All Devices e que me ajudou bastante a remover o throttling do meu Poco F5 quando ele estava na MIUI. Mas aqui eu já estou utilizando uma Custom ROM que não tem esse mesmo limite térmico que uma MIUI, então por isso que é muito mais fácil da gente poder fazer essas configurações. Só lembrando que esse Thermal Killer aqui só funciona para processadores Snapdragon, então você ainda pode ter alguns problemas para executar em processadores MediaTek ou então Exynos. Mas caso você tenha aí um processador MediaTek ou Exynos, é só você tentar mudar aí para alguma Custom ROM ou via GSI ou então via alguma ROM que tenha para o seu dispositivo, e aí esse limite térmico da MIUI vai ser completamente eliminado. Mas bom, primeiramente você precisa setar as configurações dentro do seu celular. Você tem que vir aqui nas suas configurações e caso haja essa configuração para o seu celular, na guia de bateria, você tem que vir aqui nos seus Thermal Profiles e desativar todas as configurações térmicas que você tem nos seus jogos e outros aplicativos. No caso, deixa aqui no modo default que a gente não vai mexer nessas configurações de térmicas. E aí você vai baixar o aplicativo chamado FKM no seu celular. Ele tem na Play Store, ele é um aplicativo pago de mais ou menos uns 7 a 8 reais, se eu não me engano, eu não sei se ele subiu o preço ou coisa do tipo. Mas vocês sabem que o jeitinho brasileiro também está disponível para você baixar, e principalmente no Telegram, onde mais rola esse tipo de aplicativo. Mas já entrando aqui no nosso FKM, né, se a gente já tiver ele aqui totalmente de boas, você vai dar permissão de root normalmente para ele, clicar aqui nessas opções, Kernel Settings, e você vai vir até Miscellaneous, e aqui nesse Miscellaneous você vai colocar aqui a opção de Thermal Profile no modo Dynamic Evaluation, e aí você vai selecionar ele e vai ligar. Depois que você fizer tudo isso, você vai simplesmente vir aqui e reiniciar o seu dispositivo, e assim que ele reiniciar, você vai entrar no seu FKM novamente, e você vai ver se o Thermal Profile vai estar selecionado no Dynamic. Como eu disse, se você tiver uma MIUI e você não tiver instalado o Thermal Killer, essa configuração não vai funcionar para você, porque o modo dinâmico de Thermal não vai ficar aplicado para sempre no seu dispositivo. Mas caso o seu, assim que ele ligar, já tiver selecionado aqui no modo Dynamic, quer dizer que deu certo e que o seu limite térmico foi aumentado um pouquinho, e você vai conseguir jogar a maioria das suas coisas agora, sem um limite térmico muito baixo para você poder jogar. Ou seja, os seus jogos vão rodar com mais FPS por muito mais tempo, seus emuladores vão rodar muito melhor, o seu celular vai esquentar um pouquinho a mais graças ao limite térmico um pouco maior, mas você pode recorrer aí a outras alternativas, como por exemplo alguns coolers de celular que eu altamente recomendo caso você queira jogar. E para testar toda essa teoria, não apenas eu testei no Poco F5, mas eu chamei a gangue da Xiaomi aqui pra gente poder testar. Então eu testei aqui em todos os meus celulares que tenham processadores que suportam, ou seja, Poco F3, o nosso querido Poco
microfone F1, o nosso Poco X3 Pro, que esse daqui é uma C4, e a gente também vai ter aqui o nosso Redmi Note 8, que é um celular um pouco mais fraquinho, mas que também tem essas configurações pra gente fazer. Começando aqui com o nosso Redmi Note 8, eu tive aqui também que mudar todas as configurações do FKM, como eu falei pra vocês. Aqui a gente vai ter também o profile térmico no modo dinâmico, e eu só recomendo mesmo esse modo dinâmico, porque ele, dependendo do aplicativo que você abre, por exemplo, você vai abrir um Instagram, ele vai utilizar aí um limite térmico mais baixo, justamente para não esquentar quando você vai ver o seu Instagram. Ele vai utilizar aí também no WhatsApp, né, porque o WhatsApp não precisa de tantos recursos do processador, vai utilizar aí um limite para o YouTube, um limite aí para o seu PUBG Mobile, um limite para o seu COD, ou seja, isso daí vai variando de acordo com os aplicativos, e é por isso que esse modo é chamado de dinâmico, justamente pelo dinamismo que ele tem de alterar aí o profile térmico de cada um dos seus aplicativos. E utilizando esse limite térmico para fazer testes de benchmark, a gente conseguiu uma performance térmica muito boa, com uma máxima de performance de 165 mil pontos, uma média de 162 mil, uma mínima de 149, com praticamente nenhum throttling sendo detectado. A gente também passou aqui pelo nosso Poco X3 Pro e eu usei o mesmo limite térmico, ou seja, o modo dinâmico aqui no nosso kernel settings, então quando a gente vem aqui no nosso miscellaneous, também está aqui no nosso modo dinâmico. Felizmente, a CR Droid, que é a ROM que eu estou utilizando no meu Poco X3 Pro, já tem aqui os limites térmicos pré-determinados e são aí muito altos, então justamente para não causar nenhum dano no nosso processador, o Poco X3 Pro teve aqui um limite térmico na taxa dos 89%, ou seja, tanto aqui no modo de limite térmico da CR Droid, quanto nesse limite térmico dinâmico, a gente teve aqui a exata mesma performance, com a máxima aqui sendo de 265 para o thermal original da CR Droid e 264 para esse thermal dinâmico, uma média de 244 e 243 para a média de performance e uma mínima de 234 e uma mínima de 227, ou seja, no nosso thermal da CR Droid ainda foi um pouquinho melhor. Eu também fiz esses mesmos testes de um celular que causa muito throttling. Esse daqui é o nosso Poco F1 com seu Snapdragon 845 ou 845. Esse daqui é um dos celulares que mais tem throttling, né, que como vocês podem ver, abaixa muito rápido a performance, então ali na casa dos nossos 2 a 3 minutos já começa a reduzir a performance e lá para a parte final do nosso teste o performance começa a reduzir muito mais, chegando a quase 133 de performance, ou seja, abaixo até da performance geral de um Redmi Note 8. Então essa performance vai decaindo tanto que ela chega, por exemplo, no Redmi Note 8 e isso daqui é muito prejudicial para os seus jogos. Quando a gente usa o thermal dinâmico do FKM é justamente isso daqui que acontece, como vocês podem ver, ele mantém uma performance bem estável até ali mais ou menos seus 8 a 9 minutos de teste e depois ali para os 9 minutos de teste ele já vai causando um pouquinho mais de throttling dentro da sua CPU, graças às altas temperaturas. Então, como vocês podem ver, o processador chegando ali a 91 graus e as nossas frequências ali já ficando bem estressadinhas. Mas, no geral, foi uma performance muito boa e muito melhor do que a gente teve originalmente. Nesse aparelho, eu ainda fiz alguns testes no nosso CPU Benchmark, justamente para a gente ver os resultados. Esse daqui é o antes da gente utilizar o thermal dinâmico do FKM, então a gente estava ali com um single core de 475 e um multicore de 1650, e depois a gente conseguiu subir o nosso single core score com quase 100 pontos a mais de diferença para 571 e um multicore de 1891. Ou seja, a gente teve um vasto ganho de performance durante o nosso teste. Eu também realizei testes no Poco F3, que esse daqui já é um Snapdragon 870 que já tem um throttling um pouquinho maior, né? Justamente pelo que o processador dele oferece. O processador dele é um pouquinho esquentado em alguns casos, então justamente por isso o throttling dele é maior. Aqui a gente teve uma máxima de 335 mil e com uma performance média de 299, com uma mínima de 276. E aí quando a gente aplicou esse hackzinho do thermal dinâmico do FKM, a gente teve uma performance beirando a casa dos 315 na máxima, 304 na nossa média e uma mínima de 280. Eu sei que não parece que mudou tanto assim, mas o quesito de performance, 10% a mais de throttling é muito melhor. Fora que eu também testei aqui no nosso Poco F5, que o Poco F5, graças a Xiaomi, né, e a sua MIUI, causa bastante throttling no nosso CPU, mesmo com o nosso dispositivo sendo um dos mais frios que a Xiaomi entregou até hoje. Então eu não via muito do sentido do porquê que a Xiaomi colocou um limite térmico tão baixo em um dispositivo que é tão geladinho. Como vocês podem ver, esse daqui é o throttling normal do nosso Poco F5, mesmo em uma custom ROM, graças a Xiaomi. Então, como vocês podem ver, a máxima consegue chegar ali a 400 mil pontos, o problema é que ele vai dropando imediatamente depois de 1 minuto a 2 minutos de teste. Aí a gente tem uma performance média de 340, não é ruim, né, mas também não é muito bom, porque a gente gostaria de ter a performance máxima, e uma mínima ali chegando nos 297 mil pontos. E aí depois
depois, quando a gente colocou esse hackzinho de performance, aí sim a gente pôde ver toda a performance do nosso Poco F5 com o root, com uma máxima de 409 mil pontos, uma média de 392 mil pontos e uma mínima de apenas 358 mil pontos, ou seja, a mínima foi aqui a pontuação média que a gente teve da outra vez. E sim, eu também realizei testes no nosso CPU Benchmark, com o single core batendo 1119 pontos, com o multicore 4272, quando a gente estava sem nenhum thermal limiter, e depois que a gente aplicou o thermal dinâmico do FKM, é justamente com essa performance que a gente terminou, 1699, quase subindo 500 pontos na pontuação single core. E no nosso multicore fez aí 4.453, que é uma pontuação muito boa para esse processador. Fora também que eu testei aqui alguns jogos, tanto no nosso Poco F3 quanto no nosso Poco F5, e vários jogos dentro do Yuzu, com aqui o nosso Let's Go Eevee, Sniper Elite 4, Zelda, o nosso também Dragon Ball FighterZ, tiveram uma performance muito estável por todo o nosso momento de teste. Eu testei quase 10 minutos de cada um deles e ele funcionou estável na mesma performance de FPS. E eu também testei o Yuzu no Poco F3, onde a gente também manteve uma performance muito boa no Sniper Elite, Pokémon Let's Go Eevee, Pokémon Sword e também aqui no nosso Naruto e o FIFA 23. Fora que eu também testei vários jogos próprios para Android no Poco X3 Pro, como PUBG Mobile, Call of Duty, Free Fire e eFootball, e todos eles manteram uma performance muito boa. É claro que o processador não vai estar esquentando tanto quanto se fosse num emulador, por exemplo, mas a performance é excelente, principalmente para você que só gosta de jogar jogos da Play Store. Enfim, galera, esse daqui é um mini hackzinho de performance que você vai ter para alguns dos seus celulares. Não vão ser todos que vão ter esse nível de performance, e é claro, né, não vão ser todos que vão ter essas configurações para você fazer, porque isso daqui depende de cada kernel, e cada kernel é montado de um jeito diferente para cada um dos dispositivos. Por exemplo, eu não consigo mudar o thermal limiter no Moto G3 porque ele não tem o thermal limiter. Ele até tem, mas não dá pra gente editar nas configurações de kernel dele. Mas no geral é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e conseguido desbloquear um pouquinho a mais de performance dentro do seu dispositivo. Espero também que vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.